Olá, mentes curiosas e fascinantes! Estamos de volta ao Provocações, um programa que tem o objetivo de levar até você muito conhecimento, informação e reflexão. E hoje, num momento super especial, estamos aqui gravando diretamente de Salvador, na Bahia, num estúdio diferente, porque esse é o nosso objetivo, é estar sempre também passando por transformações. E hoje o nosso episódio está muito especial. Vamos falar sobre comunicação ruim. Sim, como você pode transformar a sua comunicação em algo catastrófico. Este é o Provocações. No programa de hoje, nós vamos falar de uma habilidade que muita gente foge. Isso mesmo, você quer aprender como fazer a sua comunicação ficar de uma maneira que vai criar um caos em todos os momentos da sua vida? Nós vamos trazer aqui muitas dicas para você transformar esse ambiente organizacional em algo extremamente caótico. Isso mesmo, este é o Provocações, que vai trazer todo o conhecimento com muito humor. Isso mesmo, nós vamos rir muito e aprender muito. Eu sou o Vladimir Martins, apresentador deste programa e co-founder da Opus Human, e tenho a responsabilidade de levar até você de uma forma muito descontraída e bem-humorada todo o conhecimento gerado neste nosso bate-papo. Então, para esse bate-papo extremamente especial aqui comigo hoje, apresento a vocês Lélia Garrido. Seja muito bem-vinda ao Provocações. Vladimir, eu agradeço muito pelo convite, porque mesmo nós sendo sócios e parceiros, é uma honra participar do Provocações da TV Opus. Então, muito obrigada por estar aqui e trazermos aqui essas discussões, onde nós temos tendo feedbacks maravilhosos em relação ao programa. Maravilha, é isso aí. Então vocês veem que o Provocações já está no ar aí com outros episódios, aí acompanhem a gente aí nas nossas redes, curtam, compartilhem, dê o seu like, porque isso é importante para nós. Então nós vamos começar aqui, Lélia, falando aí de algo que é crucial dentro dos ambientes organizacionais. Como é que a gente faz para transformar a nossa comunicação em algo extremamente ruim? E olha, pessoal, que não faltam meios para isso, não é isso, Lélia? Para que ter empatia com o outro? Para que se colocar no lugar do outro verdadeiramente? Isso é totalmente desnecessário, né? Para uma boa comunicação, isso não tem o menor sentido, né? Então vamos manter aí o caos com a falta de empatia. É isso aí. Deixe de ter empatia com as pessoas. Não ligue para o sentimento delas. Não olhe para nada disso, porque aí sua comunicação já começa desastrosa. E aí, Lélia, dentro da comunicação, nós estamos falando aqui nesse bloco de comunicação ineficiente. E que não faltam são meios para a gente transformar isso da ineficiência. Vamos falar um pouquinho a respeito dos e-mails. Sim. Né? Que hoje os ambientes organizacionais, né, tem muito essa coisa de transacionar e-mails, mas aqueles e-mails que em determinado momento são gigantes, traz um caminhão de informações e não dizem absolutamente nada, não é mesmo? Isso, exatamente. Aí o ideal, né, no caso aí, para a gente ter uma comunicação que não seja eficaz, é justamente fazer algo que não seja objetivo, que não seja direcionado, copiar um monte de gente que não tem nenhum poder de ação em relação ao e-mail, né? Fazer em letras garrafais, isso é maravilhoso para a gente manter a comunicação eficaz. Olha aí, pessoal, se você quer uma comunicação agressiva, né, no seu e-mail, faça em letras bem grandes, né? Aquelas fontes que tem aí um número bastante elevado, né? Para chegar gritando para a pessoa que está do outro lado. E coloque bastante informação nesse e-mail, né? Não deixe só assim objetivo e claro, não. Coloque umas 2, 3 páginas, porque assim você vai matar a outra pessoa de tanto ler e-mail e não entender nada que você escreveu. Aí vai ser uma comunicação extremamente ruim, né? Por isso que a gente fala, né, Lélia, que dentro dos ambientes organizacionais, que hoje transacionam esses e-mails para lá e para cá, quanto maior o e-mail, pior fica o entendimento, não é isso? Com certeza. E se a gente copia um monte de gente que não tem ação, melhor ainda, né? Então, quando a gente faz um e-mail gigantes, que não tem objetividade, não tem clareza, você não sabe exatamente qual é o objetivo daquele ponto,
né? Então, com certeza, aí a comunicação vai ser fantástica no que diz respeito às distorções e ruídos que existem nela. Perfeito. Aí, dica número 2, copie bastante gente no Enem, né? Diga que não tem nada a ver com o seu e-mail, porque sua comunicação vai ficar incrível, porque vai envolver pessoas que não estão sabendo do assunto, e aí a comunicação fica mais distorcida e mais problemática. Mas aí, Vladimir, eu preciso mostrar o meu trabalho. Se eu não copiar um monte de gente, quem vai saber que eu estou trabalhando? Né? Então, eu preciso realmente divulgar meu trabalho. Perfeito, perfeito. Agora tem outra questão aqui que a gente vai dar de dica também para transformar a sua comunicação em algo bastante ruim, né? Que é aquela onde uma frase anterior contradiz a próxima, né? Então você coloca uma frase dizendo algo e a sua própria frase em seguida contradiz a anterior. É uma das formas que você tem para ser bem assertivo na comunicação ruim, não é? Mas vamos combinar que o caos também tem seu charme, né? Então, se eu quero realmente já deixar todo mundo louco, essa é uma grande oportunidade, né? Então, e outra, né? A oportunidade é ficar em cima do muro, né? Para que eu vou tomar posição? Para que eu vou dizer exatamente o que eu penso, se eu posso justamente deixar todo mundo aí louco em relação ao que eu penso? Ficar em cima do muro é excelente para a gente ter uma comunicação de caos, né? Então, caos tem seu charme, Vladimir. Pois é, e tem tudo a ver com a próxima pergunta aqui que eu tenho para te fazer, né? Será que nos ambientes organizacionais a gente gosta dos desastres, né? Será que adoramos o caos dentro do ambiente organizacional? Será que o caos é transformador, não é? Como a gente vê em alguns momentos, ele pode sim fazer com que a gente seja direcionado, né, para uma movimentação mais adequada, porque talvez, como você disse, né, o caos não seja tão ruim, né? Mas aí a transformação vai acontecer sem sombra de dúvida, só que para pior, né? Então eu não tenho dúvida que aí a transformação ela vai ocorrer, vai ter mudanças significativas, pessoas inclusive que trabalham de forma correta na sua empresa, vai deixar a empresa porque não vai querer trabalhar aí nesse tumulto, né? Então seguramente transformações vão ocorrer. Perfeito. Pessoal, a gente não quer dizer que o caos é algo ruim dentro do ambiente organizacional. Mas a comunicação, nos moldes que a gente está trazendo aqui, de uma maneira ruim, inadequada, sem clareza, sem objetividade, vai trazer um caos que, na realidade, pode ser prejudicial e não contributivo no processo de mudança. Que é isso? Comunicação é assim que funciona. E, Lilian, comunicação é uma pedra no sapato de todo mundo, acho que desde a época da Itatapesa, que se escrevia nas paredes, nas pinturas rupestres. Já era complicado a gente ler o que estava lá escrito na época, quem estava lá. E agora continua. Parece que as pessoas escrevem ainda com pinturas rupestres quando querem trazer alguma informação, algum conhecimento, né? Porque elas não são claras, não são objetivas. E aí a comunicação fica maravilhosa, né? Sem clareza, sem objetividade e tudo mais, não é isso? Tem uma frase muito bacana que fala o seguinte: nem o barco chega ao porto se o capitão não sabe aonde chegar. Então, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve, que eu estou jogando aí informações, porque se eu não tenho clareza na comunicação, tudo não vai passar de meras informações. Então, nós precisamos saber qual é o direcionamento, o que a gente quer comunicar, o que precisamos falar, porque senão tudo não vai passar de meras informações. É isso aí, ó, dica perfeita. Uma comunicação ruim leva o timoneiro aí do barco a levar o barco para qualquer lugar. Então, tanto faz, né? Se a gente quer causar este transtorno aí para quem está dirigindo o barco, a comunicação ruim é a que vai ser um fator aí crucial para isso, tá? Então, olha só quantas dicas a gente deu aqui para você que quer fazer com que a sua comunicação seja daquelas piores possíveis. Mas agora a gente vai falar de algo, né, que, assim, é o rei da comunicação ruim, que é o WhatsApp. E as pessoas usam muito o WhatsApp, não é isso no seu dia a dia, e escrevem coisas que não faz o menor sentido às vezes, não completam as frases, e aí é a boa comunicação do WhatsApp. É assim mesmo que a gente tem que agir, né? Deixa tudo entre linhas, né? Faz aqueles áudios de 5, 6 minutos, são maravilhosos para quem gosta de ouvir. Não é, Aurélia? Exatamente. E quando lhe dá um bom dia e sequer diz o que quer, né? E você fica esperando, colocou lá, bom dia. E o que a pessoa quer?
né? O WhatsApp é um meio de comunicação ágil. Então, o ideal, né, é que as pessoas continuem dando bom dia e deixe lá. Depois faça com que a pessoa tente adivinhar o que ela queria dizer. Perfeito. Pessoal, a gente pega cada exemplo de WhatsApp que é fantástico, né? Exemplos de que você escreve a informação de uma forma não objetiva, não clara, e aí fica no entendimento quem está lendo. Olha que coisa fantástica, né? Para você criar um caos na comunicação. Quem está recebendo do outro lado não vai entender. Áudios longos também vão fazer isso, né? Vão fazer que, inclusive, eu perco a paciência e nem escute o áudio todo. Eu pego só que está na primeira parte. E aí a pessoa escuta tão rápido que ela omite determinadas informações importantes. Olha que maravilha, sua comunicação atingiu o objetivo. Foi péssima, horrorosa, né? Então, atenção aí. Quem quer fazer que a comunicação fique muito boa pelo seu WhatsApp, é só seguir essas regrinhas, né? Regrinhas básicas, simples, que vocês podem adotar o tempo inteiro para que essa comunicação realmente provoque um desastre aí nos seus ambientes organizacionais. E aí, Léo, dentro do WhatsApp ainda, nós estamos falando de mensagens, mas tem muita imagem que vem pelo WhatsApp. Sim. E muitas vezes, se você quer que a pessoa do outro lado não entenda o que você está querendo, manda só a imagem para ela. E aí fica na interpretação dela. E ela vai julgar porque ela acha necessário. Não é isso mesmo? É importante que não se conheça o público, né? Para que eu vou conhecer quem eu estou me comunicando? Qual o sentido disso? Qual o objetivo? Se eu sei com quem eu estou me comunicando, eu vou me comunicar corretamente. Do contrário, eu posso mandar qualquer imagem e eu vou supor que o outro vai entender. E aí é que começa a confusão, né? É isso aí. Olha só, supomos que o outro vai entender. Perfeito para causar já o caos na comunicação, né? Uma comunicação ruim, ela parte justamente do princípio que eu acho que o outro entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Então, se você quer deixar sua comunicação perfeita, não tenha clareza na comunicação. Não tenha respeito na comunicação, como a gente falou aqui. Procure colocar muitas pessoas envolvidas que não tem nada a ver com o negócio, né? Porque aí sim você vai estar criando um princípio aí da destruição comunicacional dentro do ambiente organizacional. E também dentro do WhatsApp, que é a ferramenta hoje mais utilizada aí por todos, né? Quando a gente vê frequentes movimentos aí por meio do WhatsApp, cria aqueles grupos enormes de pessoas, né? E aí joga nesse grupo informações que é para direcionar para uma pessoa só, mas você bota para o grupo inteiro. Ou então, você cria um grupo profissional e começa a colocar coisas pessoais, né, galera? Que maravilha a comunicação fica, né? Um grupo que é para tratar de um assunto de trabalho e que de repente começam a aparecer aí informações do meu final de semana. O time de futebol ganhou e aí eu vou colocar aquelas figurinhas, né, com o time, o resultado, né, do futebol, enfim, uma série de coisas, né, que não faz sentido. A gente precisa entender qual é o grupo que a gente está se comunicando para não ter comunicações desnecessárias. É isso aí. Fora de contexto. Eu tenho um exemplo bem recente aqui que a gente criou para um grupo de trabalho que era específico para tratarmos daquele assunto para o qual o grupo foi criado. Só que a partir do momento que a gente liberou o grupo, uns 2 dias depois, começaram a vir fotos e imagens de pessoas na praia, no final de semana, tomando uma cerveja. Pessoal, isso é bacana para se comunicar, mas num grupo não de trabalho. Se no grupo de trabalho, a não ser que você queira seguir aqui nossas orientações, destruir a sua comunicação. Aí sim, pega essas imagens de final de semana e joga lá dentro do grupo de trabalho, né? O povo vai adorar. Você está discutindo lá um projeto, alguma coisa, e do nada aparece ali uma imagem de você bebendo cerveja no final de semana. Vai ser super construtivo. É isso aí, nada contra beber cerveja no final de semana. Mas aí é o movimento para a comunicação se tornar ruim. Ou seja, não tenha postura profissional. Perfeito, é isso mesmo, né? Não tem essas atitudes profissionais, não tem atitudes de pessoas que querem objetividade e clareza. Aliás, não siga as 3 regras básicas da comunicação assertiva, né? Clareza, objetividade e respeito.
Você não seguindo essas regras, sua comunicação vai ficar péssima. E aí você vai estar aí encontrando o seu caminho, o seu objetivo, não é? Exatamente. E quando a gente conhece o público que a gente trabalha, o público que a gente quer se comunicar, a pessoa que a gente quer se comunicar, fica mais fácil de você direcionar de uma forma mais assertiva. Porque tem pessoas que são mais detalhistas, daí você vai dar mais detalhe para essas pessoas. Tem pessoas que são mais objetivas, daí você vai ser mais direto, mais objetivo. Aí a comunicação vai fluir. Não querendo fazer dessa forma, não tem problema. A comunicação será o caos. É isso aí. Pessoal, nós não vamos abordar aqui a comunicação via carta. Eu acho que ninguém manda mais carta hoje. Não sei se tem alguém que ainda manda alguma carta. Às vezes tem umas cartas românticas. Você tem Ali pode ser. Também é um ponto de uma comunicação ruim, né? Nem sempre as pessoas acertam aí também. Aqueles memorandos que tinha dentro da empresa, acho que a gente não deve encontrar mais isso. Não sei se ainda tem algum lugar que utiliza, mas se utilizar, vale as mesmas regras para você fazer, ficavam antes, aí virou regra, né? Essa coisa. para conversa, para comunicação escrita, a verbal, a não verbal. Imagina a quanto eu não gosto de você e aí eu faço aquela cara assim de desdém, né? Isso também vai ser comunicado. Claro. Lênin já trouxe o nosso próximo assunto, comunicação verbal e não verbal, né? Nós estamos falando dos meios que a gente tem de se comunicar, e-mail, WhatsApp, os mais comuns. Mas e a minha comunicação visual? Né? Assim, se eu quero passar uma comunicação ruim, Lênin, numa reunião, por exemplo, de trabalho, como é que eu devo ir vestido? Olha, por exemplo, se você for de chinelo, assim, depende da organização, né? Se minha organização tem uma cultura que permite eu ir de chinelo, de bermuda, de camiseta, ok, você está dentro da cultura da empresa e nada disso vai chocar. Mas se você estiver numa cultura que é mais tradicional, que é mais formal, né, você precisa ir vestida adequada a essa cultura. E aí, se você for de chinelo, de bermuda, de camiseta, seguramente você vai chamar a atenção, né? Eu só não sei, Vladimir, se é positivamente. Pois é isso aí. Agora nós estamos falando de uma comunicação não verbal. Você já escutou falar sobre isso? É aquela que o seu corpo comunica. Então ele também pode passar uma comunicação ruim. Se é esse o objetivo, beleza. Foi convidado para uma reunião lá com a gerência, com a diretoria? Esse dia eu vou como se eu estivesse indo para a praia. Porque o ambiente é para eu passar essa comunicação ruim. Mas como o Lelian disse, pode ser que ambientes permitam. Agora outros, não. E aí você vai passar lá mais uma comunicação ruim, certo? Por exemplo, outra comunicação ruim, né, que a gente vê, não verbal, que a gente fala muito, né? Tá numa reunião importante e dorme na reunião, né? É uma comunicação, né? Tô passando uma comunicação. Ó, foi um lugar maravilhoso para tirar uma pestana aqui. Pode ser que a reunião esteja chata, né? Também a gente vai falar disso, mas... Se aí dando spoiler aqui, vai ser um episódio específico. A gente vai falar do mundo sombrio das reuniões. Aguardem. É um episódio aí bem bacana também. Mas voltando ao assunto, imagine, né? Dormir numa reunião. Que comunicação não verbal eu tô passando, né, Léo? Além da pestana que você trouxe aqui, Vladimir, tem também a posição, né? Como você se senta na cadeira da reunião, né? Se você se senta de uma forma largada, praticamente deitada, até para tirar essa pestana, o que você está comunicando? É importante que as pessoas parem e pensem, o que eu quero comunicar? Eu quero comunicar desleixo? Eu quero comunicar desdém? Bom, você está no caminho certo. É isso aí. Isso é comunicação não verbal. E nós estamos aqui, Lélia, finalizando o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a comunicação verbal. Aguardem, nós vamos para o nosso intervalo comercial e já já nós voltamos com provocações. Olá, eu sou Vladimir Martins. E eu sou Lelian Garrido. Estamos aqui para apresentar a você uma oportunidade incrível, o curso de formação de analista comportamental PDA, com certificação internacional. Você já imaginou ser capaz de entender profundamente o comportamento humano e aplicar esse conhecimento para melhorar a comunicação e a produtividade no seu ambiente de trabalho? Com o nosso curso isso é possível. E o melhor de tudo, você receberá uma certificação reconhecida internacionalmente, que vai destacar o seu currículo no mercado.
Nosso programa é completo e oferece uma formação sólida, com acesso a materiais exclusivos e uma plataforma online intuitiva. Além disso, você terá suporte contínuo dos nossos especialistas, garantindo que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do curso. E não é só isso. O curso é desenhado para ser prático e aplicável, permitindo que você veja resultados reais desde o início. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para se tornar um analista comportamental PDA certificado internacionalmente. Transforme sua carreira e alcance novos patamares de sucesso. Fale conosco e garanta sua vaga hoje mesmo. Curso de Formação de Analista Comportamental PDA. O futuro da sua carreira começa aqui. Estamos de volta com Provocações, um programa que leva até você muito conhecimento, muita informação e muita reflexão. Aqui hoje, num bate-papo descontraído e bem-humorado com uma super convidada que é a Leren Garrido, uma pessoa extremamente competente aí na área de gestão de pessoas, para falar de algo pouco relevante nos ambientes organizacionais. Como você transformar a sua comunicação numa catástrofe. É isso mesmo, nós não estamos doidos. Estamos aqui discutindo como é que você faz para deixar a sua comunicação ruim. E no bloco anterior, Lélia, nós paramos no assunto comunicação não verbal e verbal. E agora a gente vai falar da verbal, né? Que é aquela que também pode ser extremamente desastrosa. E aí, quais as dicas, Lélia, para a gente transformar essa comunicação em algo realmente desastroso? Faça uma comunicação violenta, onde você não sabe pedir as coisas, você não dá entendimento da sua necessidade, você não sabe dar clareza daquilo que você precisa, você não consegue demonstrar seus sentimentos e sua vulnerabilidade, porque o seu papel é mostrar a sua agressividade e seu tom de voz firme. É isso aí. E a gente já falou um pouco disso, viu, Lélia? No nosso episódio número 1, Liderança Tóxica, a gente fala sobre isso, né? Sobre essa maneira de se impor, que também tem tudo a ver com a comunicação. Sem dúvida. E aproveitando um gancho que a Lélia trouxe aí, que é bem importante, né? Comunicação violenta. Você quer transformar aí a sua comunicação em algo caótico e ruim? Use a comunicação violenta. Você sabe o que é comunicação violenta? Tem muita gente, Lélia, que acha que comunicação violenta é falar palavrão, esse tipo de coisa. O que era realmente a comunicação violenta? A comunicação violenta é a falta de diálogo, é a falta de entendimento, é a falta de escuta, né? A melhor forma de eu me comunicar é escutar atentamente, né? O que a gente fala muito de escutar na essência. Quando a gente faz isso, a gente consegue, a partir daí, né? Criar uma comunicação não violenta. Do contrário, ela realmente vai ser uma comunicação agressiva. Perfeito. Quer tornar sua comunicação violenta? Por exemplo, esteja falando com uma pessoa e impeça ela o tempo inteiro de falar. Interrompendo o tempo todo, a pessoa não consegue concluir uma frase, um raciocínio, né? Corte ela a todo momento, né? Não deixe ela concluir, como você trouxe. E isso é uma comunicação violenta. Então pratique bastante isso todos os dias, que essa comunicação vai ficar um horror, né? E também aquelas pessoas que querem dominar a reunião o tempo inteiro, né? Só quer ela falar, ela é a dona da verdade, né? E da informação e não permite que ninguém fale, né? E aí as pessoas não conseguem contribuir. Olha que maravilha de ambiente é esse, né? Que uma pessoa só contribui, as outras todas ficam caladas, não é mesmo? Seguramente vai ser uma reunião de baixa produtividade, né? Porque as pessoas não podem contribuir, não podem dar ideias, então nós vamos ter uma comunicação unilateral. É isso aí. E esse bloco é justamente, Lélia, para falar de estratégias para o desastre na comunicação. Olha aí, quantas dicas para deixar essa comunicação desastrosa, né? Quanto a gente pode trazer aqui para você de conhecimento e informação para que você possa seguir nesse caminho horroroso aí da comunicação. E você falou da liderança, e a questão de você deixar a equipe completamente desorientada. Aí você não sabe deixar claro quais são as metas a serem atingidas, quais são os objetivos a serem alcançados, e aí fica todo mundo totalmente desorientado, correndo cada um para o lado e às vezes trabalhando em ilhas, né? Perfeito, perfeito. Olha só, pessoal,
Comunicação ruim é isso. É transformar aquilo que poderia ser algo objetivo e claro em algo nada objetivo e sem clareza total. As pessoas ficam desorientadas e aí vão agir de acordo com o que elas interpretaram nessa desorientação que vocês deram. Né? Se você quer isso, quer excelente, está no caminho certo. Comunicação ruim é isso, né? Esse é o caminho que nos leva a transformar esses ambientes organizacionais num local onde ninguém entende nada, ninguém sabe o que fazer e cada um age por si só. E aí o resultado fica maravilhoso, né? E quantas vezes, né, a gente já viu boatos que inclusive surgem na empresa por falta de uma comunicação clara. As velhas fofocas. Perfeito, perfeito. Será o nosso próximo tema, fofoca no ambiente organizacional. Também é comunicação, né? Na maioria das vezes, pessoal, ruim. Por que a fofoca é ruim? Porque as pessoas não têm clareza. Cada um com um pedacinho, junta uma parte e aí faz a sua análise do todo e começa a falar sobre aquilo. Nem sempre tem a informação. Sabe, Lélia, onde é o local preferido das pessoas para fazer fofoca? Eu creio que seja o local do cafezinho. É isso, com o cafezinho. Cafezinho é a hora que a gente vai falar mal do chefe, a gente vai falar mal da empresa, vai fazer a fofoca. Então, é o disseminador de comunicação ruim, né? Quer fazer comunicação ruim, procura um cafezinho aí. É nesse local que a gente vai encontrar as pessoas e vamos transformar o ambiente de trabalho num ambiente ruim e onde tem a informação cada hora de uma maneira, né? Cada um falando uma coisa e trazendo coisas novas. E tem uma historinha, pessoal, que inclusive, que diz o seguinte, que quem dá um ponto, aumenta um ponto. Né? Então, cada um que pega a informação e acrescenta mais uma, vai crescendo, crescendo. E, de repente, você está sendo demitido da empresa, né? E, na realidade, você teria uma promoção. Vou contar já para vocês essa história. E quantas vezes, né, ao longo aí dos nossos atendimentos, né, com mentorados, a gente ouve dizer, olha, eu fiz o trabalho como eu entendi. Quando eu fui entregar para o gestor, ele disse que não era daquele jeito, que ele queria diferente. O que a gente vê aí? Faltou comunicação, faltou explicação. E claro que o líder pode precisar de um determinado dado de uma determinada maneira, mas se ele não explicar, até onde eu sei, poucas pessoas ainda têm evidência aí para poder descobrir o que o líder quer. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, eu tive um exemplo que era justamente esse, né? Estavam ouvindo falar a respeito de uma pessoa específica, dentro do ambiente organizacional, sem ao certo saber o que estavam querendo dizer sobre aquela pessoa, né? Estavam preparando, na realidade, essa pessoa para assumir um cargo maior dentro do ambiente organizacional. E começou que vazou uma informação por alguém, né? Que gosta de uma comunicação ruim, como a gente está explicando aqui, que pratica todos essas dicas, esses itens que ele trouxe aqui. Que adora o caos. Que adora o caos, que adora uma fofoca ruim também, né? Porque a fofoca ruim também ajuda no caos e nessa coisa toda. E começou a disseminar determinadas informações, dizendo o seguinte, estão falando de fulano e pelo jeito que estão falando, vai ser demitido da empresa, né? E passou para um, passou para outro, a comunicação foi ficando cada vez pior, mais ruim, até que, claro, chegou na pessoa. Porque assim, sempre envolvido é o último a saber, né? Chega por último nele. E quando chega, já chega assim com um arcabouço de informações em torno que fazem que essa pessoa fique mais transtornada ainda. E pasme, pessoal, a comunicação foi tão ruim que para ele chegou que ele ia ser desligado da empresa, né? E aí ele começou a cair de produtividade, cair uma pessoa que estava para ser promovida. Cair de produtividade, o líder percebeu, né? Chamou ele para uma conversa e aí ele foi aberto com o líder e disse, olha, eu estou realmente transtornado porque eu passo por uma situação aqui que já sei que você é desligado da empresa. Inclusive, já estou até procurando trabalho. Caramba! E aí o líder vira e fala, de onde é que você tirou essa informação? Olha só, a comunicação é ruim, é isso, né? Não sabe de onde veio, mas ela surge, ela brota, né? Das organizacionais. Né? Ela tá ali o tempo inteiro, ciscando aqui, ali, para ver onde é que ela vai começar. Por final, claro, a situação pode ainda ser salva, mas tem casos que não pode ser salva. Né? A gente conhece casos, inclusive, de que a informação foi passando, chegou, saiu de um jeito,
e chegou no final de outra forma. Né? Isso acontece muito, né? Muito. Nós que somos oriundos da indústria, por exemplo, quantas vezes ficou circulando de que o jacaré ia passar, né? E o jacaré, para quem não sabe, é uma forma de dizer que muitas pessoas serão demitidas, né? E muitas vezes não tinha menor sinal de demissão, de desligamento, nada disso, né? Então, nós ouvimos muito isso durante a nossa carreira, né? Então, realmente, o importante é pensar que tipo de profissional eu quero ser. Eu tenho um nome a zelar, né? Então, se eu quero sair desse caos, eu preciso esclarecer, eu preciso tirar a dúvida, eu preciso falar, né? Eu preciso procurar quem é de direito e resolver. Se eu fico ali no cafezinho, só discutindo o cafezinho, não vai levar a lugar algum, né? Não resolver nada. Perfeito. Nós não estamos dizendo aqui que a fofoca no ambiente organizacional é totalmente ruim, né? Porque ela tem um lado bom. Mas quando ela se transforma numa comunicação ruim, as dicas que a gente está trazendo, com certeza vai ser algo muito complexo. Sim. E depois difícil de ajustar, né, Lé? Verdade. Isso permeia a equipe, aí as pessoas ficam desmotivadas, e aí a gente não consegue mais, às vezes, salvar o ambiente, né? Exatamente. O clima organizacional é completamente comprometido. E as pessoas chegam a adoecer mesmo, porque a mente mente. Então, além daquilo que é dito, que é falado, que muitas vezes não é real, a mente começa a criar uma série de coisas. Eu já atendi pessoas, como você falou aí, que estavam... Eu penso o seguinte, se a pessoa chegou na nossa frente, né, seja para mentoria ou para outro processo, é porque a empresa acredita naquela pessoa. E a pessoa chegava na nossa frente, assim, achando que ia ser desligada, achando que era ruim. Era exatamente o contrário, né? Pensando exatamente o contrário. Isso, por conta de uma comunicação ruim, né? Porque não tem objetividade, não tem clareza, tudo é isso que ele está trazendo aqui de dica. E a comunicação não é só para o ambiente organizacional, é para todos os momentos da nossa vida. Então, se você é adepto a uma comunicação ruim, adote ela em todos os meios que você está, porque ela vai ser ruim o tempo inteiro, né? Isso é a comunicação. Ela não, como eu disse, ela não está só num ambiente, ela está em vários. O tempo inteiro nós estamos praticando a comunicação, como a gente está fazendo aqui com vocês agora, né? E aí, Vladimir, tem uma coisa interessante que você trouxe aí, porque nós temos o cuidado de formar para a vida. Em casa, a gente se sente confortável em fazer o que não pode ser feito. Então, nós costumamos ser ríspidos, grosseiros, porque a gente está em casa e no trabalho a gente se controla um pouquinho mais, né? Isso para aqueles que realmente querem manter uma boa comunicação, se controla um pouco mais. Então, o que você trouxe é muito interessante, porque tudo que a gente está falando aqui é para a vida. É isso aí. E vejam vocês que tem instrumentos para isso, né? Para a gente saber como é que é a nossa comunicação. Agora, se você quer mantê-la ruim, desastrosa, sigam aqui as nossas dicas, porque aí você vai ser infalível no ambiente organizacional. Uma outra coisa que me ocorreu aqui agora, né, é uma junção, né, que a gente faz entre a comunicação verbal e a não verbal. Sim. Junta as duas e põe um mesmo pró, Sim. né, porque aí vai ficar perfeito. Sem dúvida. Não me coloco numa postura adequada, né, não me posiciono adequadamente. E também falo de maneira errada, né? O uso, como a gente falou aqui, de jargão, etc. Então, nós temos que ter a preocupação daquilo que não é dito. É a forma como a gente olha, a forma como... O que o nosso corpo está dizendo acerca daquela comunicação. Esse é o cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Aquilo que não é dito, mas que é visto. Perfeito. Tem uma comunicação que fica embaixo do tapete, né? Fica lá escondidinha, que a gente não fala. Não fala para quem tem que ser dito, mas fala para os outros. Quer fazer uma comunicação ficar bem ruim, desastrosa? Não fale para a pessoa diretamente, fale para os outros que estão em volta, né? Ali, para os colegas mais próximos, mas para quem tem que saber mesmo, você não fala nada. Porque quando chegar nela, está bem distorcida. E aí ela já vai criar um ranço, né, de você e vai fazer com que aquilo vai cada vez ficando maior, não é isso? Exatamente. O ideal é que você procure resolver o problema com quem é de direito. Ficar falando e disseminando coisas que não fazem sentido, ou até que fazem sentido, mas que não resolvem o problema, não leva também a lugar nenhum. É isso aí, procura trabalhar com quem é de direito. Perfeito. Mais uma dica importante para a comunicação ficar ruim, né? É essa.
Joga para baixo do tapete, não fala. Ou fala com quem não tem nada a ver com o negócio, né? Para que ele possa também fazer o juízo de valor dele, levar mais informação, né, ruim para quem precisa saber, né? E assim a gente vai fazendo com que o ambiente organizacional esteja desmoronando, né? E quantos conflitos poderiam ter ser evitados, né? Justamente por essa comunicação direta que a gente poderia ter com a pessoa que, porventura, ou achamos ou realmente causou algo que não nos satisfez, que não foi agradável, que não foi positivo, né? É isso aí. Mas se você gosta de gerar conflito no seu ambiente de trabalho, piore bastante a sua comunicação, deixe ela bem ruim, fale com pessoas que não tem nada a ver, porque aí nós vamos gerar conflito atrás do outro. Vai ficar super animado, eu não tenho dúvida. É isso aí. Por que deixar aquele marasmo no ambiente internacional? Vamos deixar que mata para que paz, né? Vamos torná-lo bem horrível ali no dia a dia, bem caótico, para que a gente possa aí transformar esses ambientes, né? E aí, Leia, para a gente aqui já encaminhando para o finalzinho do nosso segundo bloco, falando ainda um pouquinho dessa história de colocar embaixo do tapete. Sim. Né? Porque tem aquelas pessoas que jogam para baixo do tapete e tem aquelas que falam com quem não tem nada a ver. Verdade. Com o intuito de pedir uma opinião. Isso também. Queria saber a sua opinião. Conselho, É um conselho se eu devo falar ou não com a pessoa, né? Se você quer fazer com que a sua comunicação não seja objetiva, faça isso. Vai buscar conselhos, né? E não fale com a pessoa diretamente. Fale com quem está bem assim distante do problema, porque aí ela pode te ajudar a entender melhor a situação e fazer com que a sua comunicação piore um pouquinho. Faça com aquelas pessoas que, principalmente, gostam de dar pitaco em tudo, né? Gostam de colocar bastante, como a gente fala no jargão popular, botar lenha na fogueira. Vamos botar lenha na fogueira, o negócio. Principalmente se ela já está bronqueada com aquela pessoa, né? Ali, então, procure, não é isso? É assim que funciona os ambientes organizacionais. E se der a sorte de encontrar um conselheiro, né, que realmente tem uma boa postura profissional, talvez até escute algo que o oriente. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, coloca-se mais lenha na fogueira. É isso aí. Na maioria das vezes, as pessoas não estão interessadas em resolver ou ajudar você a resolver o problema, né? Ela quer ampliar aquele movimento para que ele fique mais agressivo ainda e mais complexo. É isso. Nós estamos terminando aqui o nosso segundo bloco, que está um bate-papo aqui delicioso. Cada vez a gente mergulha mais no assunto, né? E vê que tem muitas formas da gente transformar a comunicação em algo ruim. Mas daqui a pouco a gente volta com mais informação e mais conhecimento para vocês. Este é o Provocações. Digitalize-se. Em um mundo totalmente conectado, sua presença no digital precisa ser estratégica. E nisso a Ruptus Digital pode te ajudar. Estratégia, marketing e aceleração digital, promovidas por um time de especialistas. Indicamos o melhor caminho e traduzimos a tecnologia em favor dos seus resultados. Com uma análise personalizada, estudamos com profundidade seu mercado, concorrentes e serviços oferecidos. Tudo isso para entregarmos o seu melhor caminho no digital, rumo às suas metas. Todo o planejamento e ajuda que você precisa para crescer, se conectar com pessoas e empresas, construir autoridade e vender muito mais. Com serviços de estratégia digital personalizada, eventos digitais virtuais e híbridos e comunicação digital multicanal, focamos no que o seu negócio precisa hoje, pensando no seu cliente ideal e em resultados de verdade. Acesse agora ruptus.com.br para ter seu diagnóstico inicial gratuito ou entre em contato conosco. Te guiamos na transformação digital. Estamos de volta para o nosso bloco 3 no Provocações. Isso mesmo, e hoje aqui num bate-papo muito especial com o Lélia Garrido, falando a respeito de como transformar a sua comunicação em algo ruim. Quero pedir a vocês que compartilhem, deem o seu like, acione aí o sininho para você receber as notificações, porque isso é importante para a gente.
E digam para as pessoas virem até a TV Opus, ao programa Provocações, para ter muito conhecimento e muita informação, porque este é o nosso grande objetivo, levar conhecimento à maior amplitude possível de pessoas aí pelo Brasil e mundo afora. Muito bem, nesse bloco agora vamos falar sobre como a liderança pode fazer com que esse ambiente fique péssimo e ruim com a sua comunicação. Porque, aliás, a liderança é de onde partem as comunicações, né? Principalmente aquelas comunicações confidenciais, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas eu queria começar aqui, Léo, falando o seguinte, né? Do papel do líder para transformar esse ambiente aí, um ambiente de comunicação ruim, péssima, catastrófica, e sei lá mais o Bittelão gosta de dizer aqui de adjetivo. Vamos falar como é que os líderes podem garantir que o barco afunde? Vamos sim. O primeiro deles, que eu sempre falo, né? A gente faz um grupo lá com uma reunião entre todos os líderes da organização. Sai lá dessa reunião fechado, quais são os próximos passos. E aí um líder chega para a equipe dele e diz: não concordei, fui voto vencido, mas vai ser assim. E aí comunica, e isso causa um desastre, porque ele achando que vai contribuir com a equipe, que a equipe vai amar ele por isso, e a equipe acha, às vezes, isso uma falta de conexão entre a liderança. Perfeito esse exemplo, olha só. Eu, como líder, vou para uma reunião, lá a gente discute, consensa e eu saio de lá com uma diretriz. Mas eu fui voto vencido e não concordei, né? Então eu chego para minha equipe e digo assim, não, o que estava sendo dito lá, eu falei que era contra, mas eles não me ouviram. Ainda coloca os adereços, né? Porque quanto mais adereço ele coloca, pior fica a comunicação. Então vai fazendo o desastre aumentar, né? E o líder que faz isso, olha só, ele transfere para a equipe, né, uma posição que não é real, porque lá dentro da reunião ele assumiu a posição de que estava junto com todo mundo. Mas depois para a equipe, para não ficar ruim, ele vem de uma outra, achando que isso é bom. E aí, como você disse, é isso mesmo, né? Causa o caos na comunicação. A equipe fica meio perdida, porque está vindo uma direção. E aí, quando há esse movimento, né, do líder em discordar da decisão tomada, a equipe fica completamente perdida, né? E aí ele começa a colocar adereços, né, que vai deixar a comunicação ruim, achando que ele vai caber com a equipe. E na realidade, a equipe passa a ficar desconfiada de que tem algo errado ali, não é isso? Na verdade, o líder, ele quer ser o popular, né? Ele não quer ser o justo. Então, se ele quer manter uma comunicação onde ele vai agir com o paternalismo, né? Aí ele realmente vai ser o popular. Só que a equipe não vê isso com bons olhos, né? Então, isso é bom deixar claro. É isso aí. Você que quer ser líder, veja o que você deve fazer para tornar a comunicação ruim, porque você também é um grande responsável por esse forte movimento, né, do desastre comunicacional. Exatamente. E aí, Lely, falando ainda das formas que o líder pode agir, nós temos uma outra, né, que é muito comum dentro dos ambientes organizacionais, que é o líder receber uma informação confidencial, sim, mas tem alguém na equipe, uma pessoa só, né, na equipe ali, que ele confia mais, e para essa pessoa ele abre, sim, né, a situação. É o very off, né? É isso aí, ó. Vou contar isso para você, mas você não pode contar para quê? Para uma situação que ainda está confidencial. Essa comunicação ainda não é uma comunicação que as pessoas saibam. E ele ainda fala isso, né? Que é para botar bastante pilha na pessoa. Só que esta pessoa, e aí tem no mercado, né? A gente escuta falar muito disso, que se você tem um segredo e você contou para alguém, já deixou de ser segredo. E como é que eu vou confiar naquela pessoa se ela não vai falar? Porque ela também tem a pessoa de confiança dela, é isso? Sim. O que é off para mim, né? Eu vou passar para uma pessoa que eu confio, só que logo essa pessoa conhece outra pessoa que ela confia também, dentro inclusive da própria organização, não pensem que é fora, dentro da própria organização, que também vai ser off, e aquilo que era sigiloso deixa de ser sigiloso num piscar de olhos. É isso mesmo. E a gente pensa que confia, né? Mas será que essa pessoa também não é um confidente? Não é?
Por isso que eu acho que a frase é muito correta, né? Um segredo, se é segredo, ele tá para a pessoa só. A partir que saiu daquela pessoa, deixando de ser segredo. E se a liderança quer causar o caos, né? Ela já começa dessa forma. E o líder precisa entender que existem momentos que ele precisa tomar decisões sozinho, né? Que ele precisa instalar, chama-se a solidão do comando. É isso aí. Dica valiosa para você, líder, que quer transformar a sua comunicação em algo espetacularmente ruim, né? Distribua a informação, é que você não pode, para alguém específico. Né? Que ele vai também colocar o juízo de valor dele e vai passar para frente de uma forma ainda pior. Né? E aí começa o caos, né? Porque você vai desestabilizar e principalmente, né, você assumiu o compromisso sim, de passar essa informação, sim, ela deveria ser confidencial. Exato. Né? E aí eu conto. Como é que fica a relação de confiança? Né? Então, se eu quero também destruir uma relação de confiança com o grupo ou a pessoa em que trouxe para mim a questão do sigilo, essa é uma excelente oportunidade. Tem um outro movimento, né? Sim. Que a gente vê muito frequente e que tem a ver com comunicação ruim, com aqueles líderes que querem fazer essa comunicação dessa maneira, que é quando a gente percebe que o líder, ele obriga os colaboradores a fazer algo, mas aí ele não faz. Sim. Ele faz diferente. Por exemplo, tem um procedimento dentro da empresa que ele obriga que os colaboradores cobrem, cobra dos colaboradores, né? Cobrem e descobram deles a realizarem de acordo com aquele procedimento. Mas eu não faço isso. Então, a comunicação que eu passo para os meus colaboradores é que eu não aceito aquilo e não vou fazer. Mas como é que eu cobro, né, das pessoas? É aquela frase que também a gente usa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, isso gera um problema porque, inclusive, mexe com a credibilidade do líder, né? Ele perde completamente a credibilidade, né? A gente hoje tem discutido muito o quanto está sendo puxado para o líder se tornar o exemplo, o perfeito. A gente tem trabalhado muito a questão da vulnerabilidade, mas as palavras convencem e o exemplo arrasta. Isso é inegável. É isso aí. Mas essa é uma maneira de transformar a comunicação em algo regularmente. Se você quer ir esse caminho, essa é uma dica importantíssima. Não cumpra nada, exija dos seus colaboradores, mas não fale diferente fora, né, daquele ambiente da sua equipe. Agora, tenha certeza, essa comunicação vai chegar de algum jeito. Certo? E, na maioria das vezes, ela chega distorcida e de uma forma ruim. Né? Transformando o ambiente, a equipe, tudo ali em algo realmente desastroso. Então, se o líder quer perder a confiança, quer perder a credibilidade da equipe, esse é um bom caminho. É isso. Torcer para a equipe, cobrar da equipe ações, procedimentos, normas e seguir num caminho completamente diferente. Perfeito. Lélia, tem um outro exemplo aqui, que é quando o líder recebe uma informação, por exemplo, por e-mail, né? Que venha lá do RH. Sim. Certo? É uma informação que o RH mandou a comunicação para o líder. Tá? E era somente para o líder. Mas esse líder, como ele gosta de fazer confusão, de causar caos na comunicação, ele vai e manda para a equipe. E às vezes até coloca alguma observação. E aí, isso existe no ambiente organizacional? Existe e de várias formas. Né? Existe, como você falou aí, né? Mandando para a equipe, ou mesmo para não se expor, mostra só a tela do e-mail para o colaborador, para ele ler o que está ali e dizer, não é minha responsabilidade, eu não tenho nada a ver com isso, isso veio do RH. Né? E então ele transfere a responsabilidade. Liderar exige coragem. Então, eu não posso transferir a responsabilidade que é minha e que eu preciso transmitir aquela comunicação, por mais dolorida que ela seja, né, eu não posso transferir de uma forma inadequada, né, mostrando a tela do computador. Então, quer realmente, mais uma vez, será que eu quero ser líder, um líder justo, ou quero ser o popular, né, aquele que todos vão me amar? E isso não acontece, isso é só um engano que os líderes cometem. É isso aí. E se você quer piorar a comunicação que você está passando para os seus colaboradores, inclusive, identifique a pessoa que mandou. Sim. Né? Fale para as pessoas, olha aqui, veja só quem mandou esse e-mail. Mas com mim seria diferente. Eu vou seguir o que a maioria falou, que a direção mandou, né? Então, significa dizer que eu não estou seguindo aquilo que foi
combinado, né? Eu acho que os acordos, quando são feitos, eles precisam ser seguidos. Você saiu de uma reunião que está combinado, que está daquele jeito, mesmo que eu não concorde, eu não consegui demover as pessoas das ideias iniciais, eu preciso falar isso de uma forma mais objetiva, mais positiva. É isso. Mas se você é um líder que quer criar o caos na comunicação, você faz o contrário, né? Combina as coisas lá e depois para a sua equipe que você não concordou com nada aqui, vai ver diferente. Mostra a tela, né? É isso, mostra a tela. Identifica, como a gente falou agora há pouco, quem falou ou quem mandou, né? Põe a culpa na pessoa, né? Horrível, né, essa situação. Mas é assim que funciona quando a comunicação é ruim. Que é esse o nosso assunto e nosso objetivo. É assim que o líder funciona para uma comunicação desastrosa. Né? E é importante ressaltar que os exemplos que a gente traz aqui não são fictícios. Não são isso. Reais. Exemplos do dia a dia. Que a gente vê o tempo inteiro. Né? E que é muito comum. Sim. As pessoas acham, não, mas isso aí nunca acontece. Não, é muito comum. Né? Isso acontece a todo instante dentro do ambiente organizacional. Claro, nós estamos trazendo aqui o lado ruim da coisa. E se você se identifica com esse lado ruim, sinto muito, né? Sua comunicação vai ser desastrosa. Agora, se você quer fazer algo diferente, então você mude a maneira de se comunicar. Né? Provocações é uma excelente maneira para o despertar. É isso aí. Se porventura tem algo que lhe tocou, analise, pense, reflita. De repente você pode fazer diferente. Exatamente. Essa é a nossa forma de trazer até vocês o conhecimento para gerar reflexão. Exatamente. Muito bem. E ainda falando do líder, porque aqui o nosso assunto agora é a liderança. Sim. E a liderança que é o que impulsiona essa turma, que faz com que o barco caminhe numa determinada direção ou que vá para outra. E aí, Lélia, dentro dos ambientes organizacionais, a gente tem muito líder fofoqueiro também. Sim. A gente estava falando agora há pouco da fofoca no café, mas tem liderança fofoqueira, né? Fofoqueiro que gosta de disseminar informação não real. Se quer fazer com que sua comunicação fique ruim, coloque informações que não são verdadeiras, porque aí você começa a criar aquele movimento destruidor, não é isso? Exatamente. Inclusive, quando se juntam, né, com os pares, né, encontram uma alta direção, né, não se posicionam na hora de uma reunião, de um encontro, mas entre eles ficam ali a fofoca, né? Isso é muito negativo para a comunicação. Mas se esses líderes querem manter uma comunicação eficaz, uma comunicação baseada na fofoca ruim, né, esse é o caminho. É isso aí. E nós temos um outro movimento na comunicação da liderança que pode também levar você até a comunicação desastrosa, que é o que a gente está falando agora há pouco, da comunicação violenta. Sim. Os líderes, pessoal, escutem bem o que eu vou falar, são dos maiores adeptos e praticantes da comunicação violenta. É isso. Dentro dos ambientes organizacionais é o que a gente mais encontra. Por isso que a comunicação é ruim e desastrosa, né? A maioria das vezes. Por isso que desde os primórdios os ambientes organizacionais têm problemas de comunicação. Por isso que desde os primórdios nós temos problemas de comunicação na nossa vida. Exato. Não é? Porque os líderes utilizam a comunicação violenta. Não é isso? E o que os líderes fazem? Bater na mesa. Às vezes, desfazer do trabalho dessa pessoa é uma forma de comunicar violentamente, né? E não dar feedback é uma forma violenta, inclusive, que as pessoas acham que... Ou então dar o feedback de uma forma destrutiva. Né? É um excelente caminho para uma comunicação de uma liderança que não se preocupa com o colaborador, com a empatia que nós falamos ali no episódio anterior, né? Na verdade, no bloco anterior. Né? Então, tudo isso faz com que a comunicação violenta se instale. Hoje nós temos aí as leis que protegem, mas ainda assim eu vejo colaboradores com receio de procurar, né, de se colocar, de denunciar, por medo de perder seus empregos, por medo de não ser ouvido. Tem uma série de fatores aí. É isso aí. E existe uma comunicação violenta velada. Sim, não é? sim. Que é aquela que o líder vai inserindo no ambiente organizacional, mas as pessoas às vezes não percebem que estão sendo vítimas da violência na comunicação, né? Então fica ali nas entrelinhas, uma coisinha aqui. Mas liderança,
Olha só, se você não aprendeu ainda lá com o nosso episódio Liderança Talks, procure lá, viu? Porque lá tem muita informação importante para você lidar diferente com essa comunicação. Agora, se você quer existir na comunicação violenta, venha para esse ambiente caótico e que as pessoas estão sempre desmotivadas. O ambiente ele vai se tornar desastroso e complexo por meio da maneira que o líder se comunica. Já começa por aí, né? E a partir daí, o que ele faz? Ele vai evoluindo, né? Para o pior, claro, não para melhor. Que cada vez que eu vou acrescentando coisas ou colocando informações que não são adequadas, né? O que acontece? Eu vou piorando a comunicação. Exato. Vou piorando o nível da equipe. E olha que ambiente maravilhoso, né? Para se trabalhar. E a liderança precisa aprender a se comunicar, né? Se o colaborador está fazendo um bom trabalho, é importante chamar para dizer que essa pessoa está fazendo um bom trabalho, né? Muitas vezes utiliza-se o feedback só para chamar a atenção. E a gente precisa desmistificar isso para que essa liderança chame a sua equipe, chame as pessoas da sua equipe e valorize o trabalho dela e também coloquem elas na rota que é a ideal para serem bons profissionais. Líder de comunicação catastrófica, vem para cá aprender conosco. Aqui tem muita informação, muita dica importante para você piorar a sua comunicação ou melhorar ela. Depende de você, depende do seu objetivo, do que você quer. Nós estamos aqui num papo delicioso, né? Nesse movimento aqui de comunicação, porque nós estamos nos comunicando também, exercitando a nossa comunicação. Mas nós estamos chegando ao final aqui do nosso terceiro bloco. Passa muito rápido, a gente vai batendo papo e a coisa vai deslanchando. E assim nós vamos fechando o nosso terceiro bloco de uma maneira bastante descontraída, bem-humorada, num bate-papo delicioso com a Lélia Engarri, que está aqui comigo hoje, dividindo aqui as informações e o conhecimento. Daqui a pouco, no último bloco, nós vamos falar das reflexões e das conclusões. Já já a gente volta. Este é o Provocações. Você está pronto para desvendar o seu verdadeiro potencial? Apresentamos o relatório de diagnóstico de potencialidades avançado, DPA, a chave para desbloquear suas habilidades ocultas e elevar seu crescimento a novos patamares. Com o DPA, você não apenas descobre suas forças, mas também aprende a transformar cada desafio em uma oportunidade única. Imagine ter um mapa que não só destaca suas competências únicas, mas também ilumina o caminho para o seu desenvolvimento contínuo. Ideal para líderes visionários, profissionais em busca de evolução e equipes que aspiram à excelência, o DPA é mais do que um relatório. É um guia estratégico que impulsiona decisões assertivas e promove um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Não permita que seu potencial fique escondido. Com o DPA, você ganha não apenas uma visão clara de suas capacidades, mas também um plano de ação para um crescimento acelerado e sustentável. Este é o momento de investir em você e na sua equipe. Faça do DPA seu aliado estratégico e abra as portas para um futuro repleto de realizações. Descubra hoje como o DPA pode transformar sua trajetória. Desperte seu potencial com o DPA. Veja a diferença que ele pode fazer na sua vida e na sua carreira. Estamos de volta com Provocações, um programa para levar até você muito conhecimento, muita informação e muita reflexão. Claro, né, Lélia? Sempre de uma maneira descontraída e com muito bom humor. Não deixe de nos seguir aí nas redes sociais, compartilhem, dê o seu like, clica aí no sininho para que você possa ser notificado sobre os novos vídeos. E tem muito episódio bacana aí para vocês verem. Aguardem! Mais à frente nós traremos aí novos assuntos e muita coisa polêmica. Bom, para a gente fechar aqui esse nosso quarto episódio, né, do Provocações, onde a gente está falando sobre comunicação, a gente vai fazer uma síntese agora para vocês, né, de como deixar a sua comunicação ruim e de como deixá-la muito boa também, porque aqui a gente quer passar todas essas dicas para vocês evoluírem, né, crescerem profissionalmente
e até, quem sabe, né, melhorar as relações pessoais também. E aqui, vida, né? para a vida toda. E aqui hoje a gente destrinchou, na realidade, né, como destruir de maneira eficaz a comunicação. Que jornada, né? É maravilhoso, eu fiquei super feliz e é muito interessante, né, a gente preparar mesmo o cérebro para poder pensar o que nós estamos acostumados a dizer como fazer. E dessa forma as pessoas refletem do como não fazer. E se fazem, conseguem detectar mais rapidamente. Eu achei fantástico. E posso dizer para vocês que é de longa experiência nossa, porque a gente já tem muitos anos no mercado, em grandes organizações, na consultoria, sempre fazendo um trabalho, claro, né, de gestão de pessoas voltado para um ambiente adequado à busca por novas oportunidades, novos resultados e tudo mais. Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar de comunicação. Tem aquela história que o povo sempre fala, né, menos é mais. Sim. E que de uma certa forma pode ser bom e na outra pode ser muito ruim. Nem sempre menos é mais é positivo. Então, nesse caso que eu acabei de citar, é mais conflito, né? É isso aí, porque a gente está falando de menos clareza. Isso. Né? Então, para a comunicação ruim vai ser ótimo. Claro. É menos clareza. Sim. Você quer comunicação ruim? Menos é mais, menos clareza, menos objetividade, menos respeito. Isso. Né? Exato. Agora, você quer uma comunicação boa, mais clareza, mais objetividade e mais respeito. Exatamente. Então, essa frase aí muito popular nem sempre cabe em todos os momentos. Né? Tem hora que ela vai ser boa e tem hora que ela vai ser ruim. E aí, Lé, aqui a gente fez um apanhado geral, Sim. mas a gente sempre fala de 3 pilares importantes. Sim. Né? Que é da comunicação assertiva. E vou pôr aqui os pilares da comunicação não assertiva. Sim. Né? Os 3 pilares da comunicação não assertiva são quais? Não ser claro, não ser objetivo, não ser respeitoso. E especialmente a gente precisa aprender a escutar. As pessoas, elas até mesmo caladas, o pensamento já vai refletir da resposta que quer dar. Se você já está pensando na resposta que você quer dar, você não vai escutar. Se você escuta atentamente, você vai ouvir claramente o que a pessoa está dizendo. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acredito muito na escuta. Quando você escuta verdadeiramente, você consegue resultados e respostas que vão atender a sua necessidade e a necessidade do outro. Perfeito. E aí, nós vamos para o contraponto, que é a comunicação assertiva na essência. Né? Então, respeito, Sim. muita clareza e muita objetividade. Né? Porque aí sim, a gente está falando numa comunicação adequada. Exato. Né? O que a gente pode falar mais a respeito disso, né? Desses 3 pilares que são importantes no ambiente organizacional? Tem um ponto bem interessante com relação à objetividade, porque às vezes as pessoas confundem a objetividade, um conceito muito direto, uma frase única, para bom entendedor, meia palavra basta, e não é bem assim. Quando a gente fala de objetividade, volta a dizer, é conhecer com quem eu estou me comunicando. Então, existem pessoas que vão exigir um pouco mais de detalhe. Existem pessoas que vão precisar de um pouco mais de riqueza mesmo nas informações. E a essa pessoa, eu preciso fazer isso. E isso é ser objetivo, porque a vida é trabalho. Perfeito, perfeito. Se você quer ter uma comunicação assertiva, também depois de ter exercitado esses 3 pilares, né, pergunte para a pessoa se ela entendeu. Isso. Agora, se você não quer continuar com a comunicação ruim, só comunique e deixa para lá. Deixa ela fazer a análise dela e fazer de conta que não entendeu. Isso. Né? Porque nem sempre ela entendeu. E aí que a gente precisa entrar e ter a objetividade. Porque talvez eu tenha que ampliar um pouco mais os detalhes para que ela possa entender do que nós estamos querendo falar. Dar abertura para que o outro, inclusive, tenha tranquilidade e confiança de dizer, eu não entendi. Mesmo que quando eu te der essa abertura, facilmente diz, olha, desculpa, eu não entendi. Repete novamente, porque para mim não ficou claro. Quando é um ambiente, que é um ambiente que não tem clareza, um ambiente de uma comunicação ruim, as pessoas nem sempre se sentem confortáveis em dizer que não entender. Perfeito. Veja aqui no programa, né, tipo a nossa essência de provocar, o que a gente traz de conhecimento e de informação, né? Tudo isso para que vocês possam
pensar, refletir e agir. Porque o nosso objetivo é esse. Então, quando a gente fala de comunicação, nesses 3 pilares, né? Seja você que quer ter uma comunicação ruim, ou seja você que quer ter uma comunicação boa, né? Vale a mesma regra. Sim. Os pilares são os mesmos. Tem que ter respeito, tem que ter objetividade e clareza. Então, se eu não tenho objetividade, não tenho clareza e não tenho respeito, a comunicação é muito ruim. Pronto, eu já sei como. Receitinha básica, mais simples do que fazer uma receita de bolo. E isso pode ser utilizado em qualquer ambiente que você esteja. A gente traz muito questões organizacionais, mas é fato que você pode usar isso com a família, com amigos, né, com conhecidos, enfim, qualquer ambiente que você esteja, tudo que a gente falou aqui pode e deve ser aplicado. É isso. E por que a gente fala na essência desses 3 pilares, né? Como a base para qualquer comunicação que seja dentro do ambiente organizacional, ou seja na família, em casa, vai funcionar da mesma maneira. A gente falou muito aqui da clareza, né? Que é você ir direto no objetivo do que você quer passar para a pessoa, né? E em segundo, em ser objetivo, que é trazer aquilo que é necessário para explicar a ela o que ela precisa fazer. E o mais importante deles, pessoal, é o respeito, né? Porque quando eu não respeito o outro na comunicação, eu crio barreiras, eu crio maneiras da gente torná-la ruim, né? Eu crio uma resistência, distanciamento. Então, tudo isso, galera, dentro do ambiente organizacional, acaba sendo essencial, não é isso? Sem dúvida. São pontos que você trouxe aí que não tem como não acontecer nas organizações. As pessoas precisam despertar para essa necessidade de cada vez mais olhar cada ponto. E, gente, tem momentos que a comunicação está excelente, tem momentos que a comunicação vai estar péssima. Então, eu preciso colocar o holofote e resolver. Não adianta colocar para debaixo do tapete. Uma hora essa bomba vai estourar, né? E aí o caos entra de uma forma muito negativa. Porque, claro, o caos faz a gente criar, faz a gente inovar, faz a gente pensar de forma diferente, mas este tipo de caos não é benéfico para ninguém. É isso aí. E para você, liderança, que tem essa comunicação ruim, quer tornar um ambiente horroroso, né? Quer fazer com que suas equipes não acreditem em vocês, não é isso? Porque a equipe acredita mais quando a comunicação é boa. Façam isso. Não façam uso desses 3 pilares de forma adequada, né? Porque você vai ter aí o seu ambiente e o seu show de horrores, porque é isso que fica dentro do ambiente organizacional. É um show de horrores. É turma desmotivada e desengajada e resultado em declínio. Exato. Olha que ambiente fantástico, né? E maravilhoso. E pessoas adoecidas, né? A gente nunca pode esquecer desse detalhe, porque uma comunicação ruim adoece as pessoas. É que as pessoas começam a imaginar coisas, porque se tá tudo caos, então vamos imaginar o pior, vamos pensar no pior, e às vezes o pior realmente existe. Perfeito, é isso mesmo. As pessoas ficam doentes por conta desses processos horrorosos que estão dentro dos ambientes. Então, liderança, reflita, repense a sua forma de agir e de se comunicar. Porque se isso não caminhar para uma comunicação assertiva, né, você vai estar agindo com a comunicação violenta, né? Porque a gente falou muito aqui e acha que só por eu não falar palavrão não tem comunicação violenta. É um erro, né? Tem liderança que gosta do palavrão, mas não é só palavrão. Silêncio também é violento, gente. O silêncio é violento, o calar o outro é violento. Né? Então, olha quantas formas a gente tem de gerar. Então, liderança, atenção aí para não transformar esses ambientes organizacionais nesse show de horrores que a gente vem falando aqui. Exatamente. E aí, Lélia, depois desse bate-papo aqui bacana, maravilhoso, nós vamos para nossas considerações finais aqui, né? Sim. Deixando aí para o nosso público reflexões, mensagens, e dizer que aqui nós somos vetores, né, de conhecimento, mas infelizmente, pessoal, então tem o poder de transformação, né? Gostaria muito de ter lá a formulazinha mágica para transformar as pessoas, mas nós podemos transformá-las por meio da nossa persuasão, que é levar até você informação e conhecimento. E aí eu gostaria já de te agradecer, né, desse momento aqui
tão rico que a gente teve hoje aqui nesse bate-papo, num assunto tão importante. E para que você deixe aí a sua mensagem aí para nosso público. Bom, eu que agradeço, né? Quem me conhece sabe que eu não sou fã das câmeras, mas aqui foi super descontraído, foi super tranquilo e me senti muito bem, né? Então, fiquei feliz de participar desse formato, né, que facilita para mim, que não sou fã das câmeras, né? Então, quero muito agradecer, né? Então, espero que a comunicação que nós tivemos aqui hoje, né, chegue às pessoas que realmente precisam e para que aquelas que mantêm as vendas nos olhos, que elas tirem as vendas dos olhos com um conteúdo desse que é maravilhoso. Então, eu não perco nenhum episódio. Então, eu quero agradecer imensamente e dizer para as pessoas que observem cada detalhe do que foi dito aqui, porque existe uma forma diferente da gente se comunicar. Existe uma forma muito positiva da gente se comunicar. Eu sempre falo o seguinte, que é um dia de cada vez. Então, se você tem dificuldade de colocar em prática tudo que a gente viu aqui, coloque só por hoje, que o só por hoje já ajuda muito nesse sentido. Então, Vladimir, eu quero muito agradecer pela oportunidade e por aqui estar me desafiando, né? Que você sabe que eu não sou fã das câmeras. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado, viu? A gente está junto aí nessa caminhada em gerar muito conhecimento e muita informação sempre, né? E é sempre prazeroso a gente trocar ideias, trocar informação e levar para o nosso público o que tem de melhor aí relacionado às pessoas. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Quero agradecer demais você que esteve com a gente aí esse tempo todo e dizer que o nosso objetivo é sempre levar o que tem de melhor até vocês. Por isso que a gente está aqui discutindo, sim, assuntos polêmicos, mas de uma forma bem humorada, descontraída e com convidados super especiais. Agora, quero um compromisso de vocês. Curtam, deixem seu like, compartilhem, sigam a gente aí nas redes sociais. E é sempre um prazer estar aqui no Provocações.